Bora falar sobre os acontecimentos insanos do sexto e último episódio da primeira temporada da série da Coração de Ferro. He might be dead. Others say he might be a demon. Or an agent of Mephisto. But hey. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. Hoje é dia da gente falar sobre o último episódio da primeira temporada de Coração de Ferro. Se você ainda não viu, assiste no Disney Plus e depois volta pra cá, porque são spoilers insanos de coisas que a gente tava esperando desde, 2020. Dito tudo isso, bora pro episódio, porque já começa com o pé na porta, mostrando de novo o Parker Robbins no passado invadindo a casa do pai dele e tendo aquela tentativa de assalto mal sucedida, né? Os seguranças pegaram ele teve que sair fugido, e aí no momento de maior vulnerabilidade da pessoa é que a tentação surge, né? O demônio sente, o demônio está nos detalhes, como é dito desde WandaVision. Aqui a série mostra que ele realmente está nos detalhes mesmo, e ele aparece no maior momento de fragilidade do Parker Robbins com uma proposta irrecusável. Eu te ajudo a escapar, eu te dou poder para você conseguir o que você quiser, em troca de algo que você nem vai sentir falta, que seria na verdade a sua alma, né? E aí a gente vê o Parker Robbins do nada saindo daquele túnel que ele estava praticamente cercado pelos seguranças do pai dele e entrando numa lanchonete. E aí nós temos a apresentação de Sacha Baron Cohen, que pra quem reconheceu aí, mas não lembra de onde, é o Borat, né? E uma coisa bizarra é que desde 2020, WandaVision, que a galera especulava, o Mephisto vai aparecer, o demônio tá nos detalhes, falando em WandaVision, é o Mephisto e tudo mais. Realmente podia ser, realmente a Marvel pode ter trabalhado ele nos detalhes esse tempo todo pra introduzi-lo agora, mas desde 2020 é falado que quando o Mephisto aparecesse, seria o Sacha Baron Cohen. E foi ele realmente, um negócio assim, surreal. Tem um momento no episódio que, no reflexo da colher que ele tá comendo naquela lanchonete, tanto com o Parker Robbins agora, quanto que ele faz com a Riri no final do episódio, na colher a gente vê um aspecto vermelho, né? A pele vermelha dele, a feição ali do Mephisto, que deve aparecer em algum momento, acredito eu, numa eventual segunda temporada de Coração de Ferro, porque muita coisa acontece aqui, exige a segunda temporada, tá? Mas antes, temos outras coisas pra analisar aqui. Primeiro de tudo é a forma com que o demônio age, nos detalhes, no pequeno, indo aos poucos, sem pressa, querendo ali assimilar outras pessoas, né? Querendo fazer que essas pessoas aceitem esse pacto, por pior que ele seja. E ele é muito cuidadoso nas palavras. Ele é manipulador. Aqui a gente tem muitas semelhanças com o que a gente viu em Pecadores, que é, na minha opinião, até agora, né, até o momento que esse vídeo está sendo gravado, que é dia 2 de julho de 2025, o melhor filme do ano. E Pecadores, Coração de Ferro, tem uma coisa em comum que se chama Ryan Coogler. Ryan Coogler, ele produziu Coração de Ferro e ele fez Pecadores do início ao fim, roteiro, direção e tudo mais. Então, essa forma de manipulação desses seres vilanescos, sombrios, lá em Pecadores dos Vampiros e aqui o demônio de fato, o Mephisto, ela é muito interessante, né? Porque ele vem com argumentos que vão te convencendo ali na situação. O que você quer? Eu quero ser estupidamente rico. O Parker Robbins, ele não pediu pessoas ao lado dele, ele não pediu uma família preservada, não pediu nada. Ele teve um pedido extremamente egoísta e individualista, que foi o de ser estupidamente rico. E ele teve esse pedido concedido, né? E no momento que ele vai apertar a mão ali do Mephisto, né? A gente já descobre mais pra frente que é o Mephisto, mas aqui já dava pra entender justamente, principalmente pra quem tava ali, presente nesses rumores de que o Sacha Baron Cohen interpretaria o personagem desde 2020. Ele fala, tá bom, mas o que isso vai me custar? E aí o demônio fala, tipo, nada que vá te fazer falta, né? E ele aceita, ele não pergunta, tipo, o que é, sabe? Vai ter que ter um preço. Ele, não, beleza, se não vai me fazer falta é nós, é a alma dele, ó, tá vendo? Deu ruim. E aí, quando a gente analisa a relação que o Parker Robbins tem com o Ezekiel Stane depois, é basicamente o que o Mephisto fez com ele, né? Porque quando o Zeke tava lá no momento mais vulnerável, tendo acabado de fugir da prisão, sem saber por onde ir, cercado pela turminha do Parker Robbins, eles fizeram um acordo. Eu vou te colocar nesse negócio, eu vou te transformar num androide super poderoso. Você aceita? Aceito. Então, nesse momento de vulnerabilidade, o Stane aceitou esse acordo com o Parker Robbins e acabou virando marionete do Parker, porque o Parker colocou um negocinho lá dentro que faz com que ele, Parker Robbins, tenha total controle sobre o Ezekiel Stane, agora que o Stane é um robô, é um androide, é uma máquina, então ele obedece ao Parker Robbins. Ele não sabia disso, ele descobre da pior maneira possível e não tem como fugir, ele tem que fazer as coisas que o cara manda, porque o cara, não é só porque o cara, tipo, se você não fizer você não vai ter poder, não, o cara controla ele
todas as ações, ele não tem nem livre-arbítrio mais. E aí aquela parada da ausência cria a carência, volta aqui quando a gente volta de novo pra oficina que a Riri tava construindo a armadura, porque quando a Natalie some, ela fica desesperada. E ela fala, se a magia tirou a Natalie de mim, a magia pode trazê-la de volta. E aí que tá o grande problema, um problema que meu irmão atentou lá no segundo episódio, quando a mãe da Riri fala pra ela, você trouxe de volta a Natalie, você pode fazer isso com seu pai também? E aí, tipo assim, caralho, tanto que eu falei lá no segundo episódio, nesse trechinho aí, que a mesma entidade que tentou o Parker Robbins poderia e iria eventualmente tentar a Riri Williams. Olha o trechinho. O que a gente pode ter certeza é que este manto é um manto com poderes de demônio que está corrompendo a cada vez mais a alma deste garoto, algo que ele já sabia quando fez. É um pacto que ele aceitou, né? Ele foi seduzido pela proposta de poder e acabou aceitando, e isso é algo que pode acabar também acontecendo com a própria Riri Williams no final da série de Coração de Ferro. E aí nós temos agora o momento clímax do episódio, aquela treta final, o Parker Robbins tentando negociar de novo com o Mephisto, né? E o Mephisto lá, tipo, porra, eu já te dei tudo que você queria, por que eu vou te dar mais coisa, eu preciso de outra pessoa e tudo mais. E aí o Mephisto começa a falar de pessoas do passado que já fizeram pacto com ele. E é uma coisa muito legal que a Marvel sempre faz, né? A Marvel coloca momentos da Marvel, personagens da Marvel inseridos em acontecimentos históricos do nosso mundo. Tipo o Loki, por exemplo, que foi revelado que ele era o cara que pulou do avião com uma maleta de dinheiro e ninguém mais achou. Esse cara existe de verdade no nosso mundo. E na Marvel eles fizeram com que fosse o Loki, o autor desse evento inexplicável. A própria Agatha, né, mostra que ela sobreviveu ao longo dos anos escondendo a sua real identidade e fazendo feitos que no nosso mundo são conhecidos e atrelados a outras pessoas. E aqui o Mephisto fala que o Shakespeare também era um idiota, dando a entender que o Shakespeare fez um pacto com ele para que aí sim as obras dele fossem muito vendidas e ele se tornasse o maior autor de todos os tempos. O Shakespeare é o maior autor de todos os tempos. E aqui no universo Marvel dá a entender que ele só conseguiu isso depois de fazer um pacto com o diabo. Isso é uma coisa muito legal da gente ver aqui dentro da Marvel, porque depois, na conversa com a Riri, ele ainda cita que os 100 mais ricos da Forbes fizeram um pacto com ele. Ele cita que 3 papas fizeram um pacto com ele, um negócio tenso. Alguns reis. Se a gente for analisar essas paradas nos momentos mais sombrios da história, a gente pode até deduzir de quem que ele tá falando aí nesse momento. E ele cita também o Ringo Starr, um dos Beatles, que foi o Beatle que entrou depois no grupo, né? Ele fala que até um dos Beatles ele ajudou, que foi o Ringo. E eu não sei, mas na minha cabeça, eu não pesquisei isso, mas na minha cabeça existem realmente teorias no nosso mundo de que tanto Shakespeare quanto o Ringo realmente fizeram pacto, né? Tipo assim, teoria da conspiração, não é coisa real, eles não fizeram pactos nem nada do tipo. Mas tem essas teorias, essas brincadeiras, e a Marvel torna isso meio que real dentro do universo dela. Eu acho um toque bem legal também. Enquanto o Parker Robbins está conversando com o Mephisto, tentando barganhar por mais ali, já sendo quase todo tomado por essa essência sombria, a Riri está enfrentando o Stane. E aí ela consegue tirar o controle do Parker Robbins, que estava controlando o Stane, né? Ela meio que salva ele disso e pergunta pra ele, a gente tá de boa? E ele fala, eu tenho muito rancor aqui dentro de mim, que eu não sei pra onde levar. Você me fudeu também, né? Não foi só o Parker Robbins. Cuida do Robbins. Eu e você, a gente ainda não resolveu as nossas pendências. Ele fala isso pra ela, ela fica meio tipo, caralho, agora eu não tenho como lidar com isso mais, já fiz o que eu podia aqui, depois eu tento conversar com ele, porque ela não tem nada contra ele, e ela vai enfrentar o Parker Robbins. Ele não deixou de ser vilão e muito provavelmente ele vai continuar sendo vilão no futuro. Outro ponto aí pra ser abordado em uma segunda temporada de Coração de Ferro, que depois desse final, pra mim, tem que acontecer. E aí a Riri tá lutando contra o Parker, ele começa ali a apodrecer, né? Fica cada vez com um aspecto mais demoníaco mesmo, os dentão de vampiro, aquela cara mais pálida, as veias tudo passando aqui escuras no rosto dele e tudo mais, o olho totalmente preto mesmo, assustador. E ela, mano, você tá vendo o que tá acontecendo com você? Você fez um pacto com esse bicho, não sei o que, não sei o que lá. E ele lá, não sei, virando a mão dele, ficando muito... parecia um vampiro mesmo, né? Então um negócio meio intenso ali. Diferente do que acontecia com o Caecilius, que ele tava meio que descamando e virando o que é o Dormammu. Então já dá pra gente também partir nesse momento, eles não tinham citado o que era o Mephisto, por mais que já era óbvio. Já dava pra gente se distanciar ainda mais do Dormammu nas nossas exclusões. Porque a série trabalhava como se fosse o Dormammu, mas também jogando o nome dele e se distanciando disso ao mesmo tempo.
E aí a Riri lida com o Parker Robbins e depois ela encontra o Mephisto. Ela tem uma conversa com ele. Aqui é a parte que eu fiquei mais assim da temporada, que eu não gostei tanto, mas é a parte que eu acredito que será resolvida numa segunda temporada da série. Porque a Riri, ela conversa com o Mephisto, ela viu tudo que aconteceu com o Parker Robbins, ela viu a pele dele, o rosto dele empalidecendo, ele sendo realmente possuído por um demônio, por mais que tenha sido falado que essa entidade não possui, ela influencia, ele estava sendo tomado por essa energia sombria, ele estava definhando ali, sumindo, né? E ela viu tudo isso acontecendo. E aí mesmo assim ela tá conversando, no caso dele, Parker Robbins, ele era burro, ele foi pego por uma entidade sombria e caiu no papo, ele não tinha um exemplo do que aconteceria com ele não viu outra pessoa passando por aquilo. E ele acabou, foi mais fácil dele aceitar. Ela, por ter visto o que aconteceu com o Parker Robbins, eu achei que, mano, porra, ela viu o que aconteceu com o cara, ela não vai fazer igual, né? Só que ela faz. Por quê? Porque ela não se preocupa com ela se preocupa com a família dela e ela acha que ter a Natalie de volta em carne e osso seria bom pra todo mundo ao redor dela. Tanto que ela pergunta pra ele, o que acontecer de ruim aqui? O pacto que eu vou fazer com você, que eu sei que vai ser ruim, vai influenciar só a mim? E ele fala que sim. E ele não mente em momento nenhum. Tanto que com o Parker Robbins, tudo que ele fala até depois. Eu prometi tudo que eu prometi pra você, eu cumpri. E com ela também. Se ele falou que é só com ela, é só com ela. Mas a gente tem um parênteses aí que eu vou trazer daqui a pouco, que foi meu irmão que levantou também no episódio. E eles têm essa conversa, onde ele fala que os 100 da Forbes fizeram um pacto com ele, que o Ringo fez um pacto com ele e tudo mais. E vai falando que ele gosta disso, né? Ele brinca com isso, ele brinca com os humanos, com a fragilidade dos humanos e acaba colecionando as almas ali. E aí ela fala, tá bom, mas o que você quer? Por que você quer isso comigo, Dormammu? E aí ele começa a rir, ele zoa o Dormammu, ele tipo, Dormammu, esse cara é um merda, não sei o que lá. Tem essas rinhas aí dessas entidades sombrias mesmo, sempre tem em todo o universo de fantasia que a gente for ver, vai ter. E aí ele fala, eu quero a sua genialidade. Então ele reconhece ela também como um gênio geracional. Ele fala, faça o meu dia pelo próximo milênio, alguma coisa assim, ou pelo próximo século, né? Então assim, fazer o pacto com a Riri Williams vai fazer ele satisfeito por um século, porque ela é um ser também genial, né? A gente tem o maior reconhecimento de um gênio dentro do CM, vindo do Thanos falar ao Tony Stark que ele foi amaldiçoado com a inteligência, né? Eu não fui o único amaldiçoado, cursed with knowledge, né? Com conhecimento. E ele fala que o Tony também foi. Mas essa frase que o Mephisto fala pra Riri também é um negócio surreal. E a cena da apresentação do Mephisto com ele falando o nome dele é bizarra. É uma aura assim. Tipo, a gente esperou 5 anos pra ter o Mephisto. Desde 2020 é falado dele em WandaVision. E essa cena foi uma cena de introdução muito foda. Ele começa, eu tenho vários nomes, não sei o que lá. Mas você pode me chamar de... E ele fala, o Sacha Baron Cohen é um cara que ele é mais conhecido pela comédia, mas aqui ele consegue trazer também essa sombra meio descontraída de um jeito muito foda. You can call me Mephisto. E aí depois ela dá uma quebradinha nele e fala, mano, Mephisto, que porra é essa? Eu não sei quem você é, tá ligado? Mas ela acaba aceitando o pacto. Ele começa a induzir memórias dela, né? Como foi dito antes, ele induz, ele influencia. Pra ela lembrar do passado com a Natalie, pra ficar mais fácil dela cair na manipulação dele de novo. É aquele discurso dos vampiros e pecadores que acontece aqui de novo com o Mephisto falando com a Riri. E ela acaba aceitando tudo isso e a gente vai tendo esses flashes, né? Vendo ela no futuro e vendo ela no presente. Então ela aceita, ela aperta a mão dele achando que só ela vai ser impactada pelo lado ruim. Ela sabe o que vai acontecer com ela, mas ela faz ciente disso tudo, porque ela quer o bem da família dela e ela acha que a Natalie estar de volta vai fazer bem pra família dela. Mas aí meu irmão também sugeriu, né, jogou outra parada. Quem é a Natalie que ele trouxe de volta? Já avisei que vai dar merda isso. A alma dela já tinha sido liberada no momento que ela morre. Ele aprisionou essa alma, que é de novo a parada que a gente vê em Pecadores, né? Eles falam que uma pessoa quando morre, a alma dela vai pro paraíso e pode descansar. Mas quando ela é mordida por um vampiro e se torna um vampiro, a alma dela fica aprisionada nesse lar de sofrimento e tudo mais, que é a Terra pra sempre. Será que não foi isso que ele fez trazendo a Natalie de volta? Com a Natalie, tirou ela do sossego dela, da paz dela, pra trazer ela pra uma prisão. E aí a Riri Williams colocou ela nessa situação, né? É aquele negócio, deixa ela descansar. Que o próprio irmão dela fica puto quando vê a IA lá da Natalie. Você tirou ela do descanso dela, você aprisionou ela. E eu acho que é isso realmente que ela acabou fazendo, querendo ou não,
trazendo a Natalie de volta. Será que a Natalie vai envelhecer como um humano envelhece? Ela vai sangrar como um humano sangra? Ela vai ficar doente? Ou será que ela é só um corpo que foi trazido de volta como se fosse um zumbi com consciência? Oh my God. E nisso a gente entra num outro problema, porque na série da Agatha, a morte estava atrás do Wicano porque ele roubou uma alma dela. Ele deveria estar no reino da morte. E ele foi tirado do reino da morte. Isso acabou de acontecer com a Natalie também. Então a morte agora ou vai ter problemas pra resolver com o Mephisto, ou o Mephisto colocou a Riri Williams nessa treta, porque o demônio é ardiloso. Então, tipo, ele não teria problema de comprar briga com outras entidades superpoderosas como a morte, por exemplo. Porque ele gosta de instigar, ele gosta disso. Mas ele pode ter colocado a Riri também nessa treta. Então é um discurso aí que fica meio que pode, realmente, ela pode ter condenado a Natalie, trazendo a Natalie de volta, fazendo esse pacto com o Mephisto. E a gente vê o braço da Riri Williams começando a ser corrompido pelo pacto que ela fez. Então ela está sendo tomada pela mesma corrosão que estava tomando o Parker Robbins. E aí o momento da Riri Williams termina, e pra mim tem que ter uma segunda temporada porque ela vai ser uma heroína. Ela cometeu um erro ao deixar o John lá preso pra morrer e tudo mais. Erros que jovens, iniciantes, aspirantes a heróis cometem. Peter Parker cometeu o seu erro quando ele deixou o cara lá sair, isso não é problema meu, tô falando do Peter do Tobey, mas ele cometeu um erro. Peter Parker do Andrew Garfield também cometeu o mesmo erro. O do Tom Holland comete o erro da balsa, comete outros inúmeros erros que poderiam ou talvez até causaram a morte de alguém diretamente. Peter Parker dos quadrinhos até já fez um pacto com o próprio Mephisto, então aí também outra relação, é um herói, ele não deixou de ser um herói. Esse foi um momento bastante controverso, até na época que a Marvel resolveu fazer isso, teve muitas críticas por ser justamente o Homem-Aranha, né, o maior símbolo de inocência da Marvel ali, mas ele chegou a fazer esse pacto mesmo. Heróis, principalmente jovens, cometem erros. São erros que têm que ser reparados depois, e isso pode dar pistas do futuro, não só da Riri Williams, como dos Jovens Vingadores, por exemplo. A gente viu a Zelma Stanton aí, que é uma personagem ligada à Strange Academy. A Strange Academy é um dos quadrinhos mais surpreendentes que a Marvel teve, no sentido também de resposta do público, né, porque foi muito popular, foi muito criativo, foi uma parada meio diferente. Ele consegue juntar núcleos mitológicos da Marvel, como colocar a Agatha Harkness como uma professora nessa escola, por exemplo, né, e isso também poderia fazer um núcleo para estudar e para poder tentar salvar a Riri Williams desse pacto com o Mephisto. Poderia ser esse o futuro da série. Uma produção focada nos Jovens Vingadores pode trabalhar tudo isso, porque como eu já disse aqui, o Wicano tem problemas com a morte, o Wicano ainda quer salvar o Celery, que é o irmão dele, ele pode acabar sendo tentado pelo Mephisto também nesse caminho, pode ser um outro personagem a ter pendências com o demônio, e os Jovens Vingadores podem acabar tendo conhecimento desses outros novos heróis, acabar se acolhendo e ter como primeira missão realmente um desafio contra o Mephisto, né? Ele ser o vilão desses Jovens Vingadores agora. E aí nós temos a cena pós-créditos, que também é uma cena que pede por uma segunda temporada, porque o Parker Robbins vai na loja da Zelma, conversa com ela e fala pra ela sobre magia em si. Ele fala, eu sei que você vende umas feitiçaria aí fraquinha aqui na sua loja, mas eu quero ver o porão, eu quero ver a parte de feitiçaria braba mesmo. E ela, que não sabe quem é ele, não sabe nada do que ele é, só sabe que ela percebeu que ele tem conhecimento do assunto, ela vai, né? E aí termina com o Parker Robbins meio que ganhando e a Riri Williams meio que perdendo. E o Mephisto, o grande vilão, vencendo, tendo a vitória absoluta dele, que é conseguindo a alma que ele queria conseguir para os próximos 100 anos. Esse pacto que a Riri Williams fez terá que ser desfeito. Entidades do universo Marvel podem desfazer isso. Heróis do universo Marvel, como o Doutor Estranho, podem desfazer isso. Mas vai ter que causar uma treta. A Agatha pode desfazer isso se ela quiser. O Wicano talvez consiga desfazer isso se ele quiser. O Doutor Estranho com certeza pode desfazer isso se ele quiser. E aí, se você quiser ainda aproveitar mais o potencial do Mephisto, pode fazer com que ele seja o grande vilão de uma equipe ainda mais experiente e mais poderosa, principalmente em termos sobrenaturais, que são os Filhos da Meia-Noite. Aí, além de Doutor Estranho, você coloca Blade, você coloca diversos seres ligados a essa mitologia. Você pode colocar o próprio Motoqueiro Fantasma como sendo um dos que fez pacto com o Mephisto. Ele fala, ele se vangloria da quantidade de seres magníficos que fizeram um pacto com ele. Isso pode ser uma entrada também pro Motoqueiro Fantasma, então tem muitas possibilidades até pra depois da saga do multiverso. Eu acho que adaptar todo esse arco possível que tem pra fazer com o Mephisto
antes dos filmes dos Vingadores que vão sair entre 2026 e 2027 é algo muito apressado. Então eu acho que eles vão tomar um pouco de calma, né? De novo, demoraram 5 anos pra apresentar ele só brincando com ele aí, estar nos detalhes. Em Loki aparece uma silhueta parecida. Em Agatha ele é citado pela primeira vez. Na série da Wanda eles falam toda hora que o demônio está nos detalhes. Então eles vão brincando com isso em 5 anos para apresentar o personagem. Então eu acredito que eles vão também tomar um tempo para lidar com ele. Um filme dos Filhos da Meia-Noite, uma próxima grande saga focada mais nesse sobrenatural sombrio, poderia sim fazer do Mephisto um dos maiores vilões apresentados na história do universo cinematográfico da Marvel, e ele é um personagem que tem potencial para isso. Junto com a morte que a gente vê na série da Agatha, que é outra personagem também fabulosa. Mas eles precisam entrar em contato com a Riri Williams, então essa trama tem que ser trazida de volta em um certo momento. A gente não pode continuar o universo Marvel com a Riri Williams sendo a Coração de Ferro, um nome que até então ela nem chegou a usar, tendo feito um pacto com o demônio. Esse pacto tem que ser cancelado antes dela se tornar a heroína que ela está destinada a ser. Eu espero que isso aconteça. Estão estudando aí fazer um filme, uma série da Strange Academy? Pode ser isso. A Strange Academy ser um grupo de feiticeiros que lide especificamente, né, mestrados pelo Doutor Estranho ou pelo Wong, que lide especificamente em cancelar o pacto que a Riri fez aqui. Então eu espero que isso aconteça, isso vai ter que acontecer em algum momento, só não sei se vai ser numa segunda temporada que ainda não foi anunciada. E por aqui fica os nossos vídeos de análise de Coração de Ferro, 6 episódios entregues aí pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, ativa o sininho, porque ainda vai sair o vídeo de como o legado do Tony Stark foi tratado nessa série, né, que é uma coisa que tá sendo também muito falada por aí no fandom. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.